no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais uma agenda para diminuir os transtornos nas filas de segurados que precisam da perícia médica. O INSS decidiu que agora o auxílio-doença será concedido por 180 dias sem a apresentação, sem a realização da perícia médica. A boa notícia que beneficia muitos cearenses chega agora com mais detalhes com o repórter Sátiro Salles. O governo federal adotou mais uma medida para a diminuição do congestionamento de pedidos de benefícios. Nesta nova frente de ação, para reduzir as filas do INSS, retomou a concessão do auxílio-doença, chamado de auxílio por incapacidade temporária, sem que seja necessária a realização da perícia médica. De acordo com a portaria publicada nesta sexta-feira, a concessão do benefício por 180 dias será feita por meio de análise documental. Os segurados do INSS devem ficar atentos às exigências para evitar que o pedido do auxílio seja indeferido e, para isso, devem apresentar as seguintes informações: atestado médico ou odontológico em papel sem rasuras, contendo o nome completo, data de emissão, não igual nem superior a 90 dias da data de protocolo do requerimento, além do diagnóstico por extenso ou código do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Assinatura do profissional, que pode ser eletrônica e deve respeitar as regras vigentes. Identificação do médico com nome e registro no Conselho de Classe, o Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia, no Ministério da Saúde, registro do Ministério da Saúde ou carimbo. Data de início do repouso ou do afastamento das atividades habituais e, por último, prazo necessário para a recuperação, de preferência em dias. Essa data pode ser uma estimativa. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Uma iniciativa, Beto Almeida, que se repete no âmbito do governo federal, que é uma tentativa de agilizar o atendimento de milhares de brasileiros, milhares de cearenses que precisam manter os benefícios ou voltar ao trabalho após a perícia médica. E essa demora, que em determinados locais chega a 5 meses, para a realização de uma perícia médica, acaba gerando transtornos, prejuízos no bolso de trabalhadoras e trabalhadoras que esperam, que aguardam na fila, nessa longa fila do INSS, pela realização de perícia. O governo federal, por meio do Ministério da Previdência Social, dribla um pouco dessa burocracia ao conceder por 180 dias o auxílio-doença sem a exigência da realização da perícia médica, desde que sejam atendidos esses outros requisitos relatados pelo Sátiro Salles. É uma boa notícia, Beto Almeida, e que vai se somando a outras iniciativas para, repito, diminuir o sofrimento de 1.800.000 pessoas que, além de perícias médicas, muitas outras esperam a resposta aos pedidos de benefícios, como auxílios, aposentadorias, salário de maternidade e BPC, benefício de prestação continuada. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. A notícia é boa, Luzenor. É alvissareira, sem dúvida, principalmente para quem está aí na fila da Previdência Social, do INSS, aguardando por essas perícias médicas. Você sabe que aqui no estado do Ceará, por exemplo, tem gente que chega a esperar até 8 meses, parece incrível, mas é verdade, até 8 meses por uma perícia médica. Na média, são 5 meses de espera. Então, quando a gente vê essa portaria sendo reeditada, isso é algo que realmente traz um alívio, eu diria assim, para quem hoje é trabalhador, precisa dessa perícia médica para continuar, lógico, mantendo em dias as suas contas. E aí tem um detalhe, isso aí foi durante a pandemia, a gente viu que o governo federal, na época, liberou a concessão do auxílio doença sem a realização da perícia médica.
médica, depois, em 2022, voltou a fazer isso, de julho a dezembro, só que essa portaria perdeu a validade e agora ela está sendo reeditada. O objetivo principal é esse, é servir como alternativa a essa verdadeira crise, essa via crucis enfrentada pelo INSS, com longas filas de espera pelos segurados. Uma verdadeira malvadeza, como se diz. Agora, tem um detalhe aqui, Luciano, é que eu estava olhando a lista de exigências para que os segurados tenham direito à concessão desse benefício do auxílio-doença sem passar por perícia. E ela é bem detalhada, bem exigente, o que significa dizer o seguinte, que o segurado vai ter que seguir à risca, porque senão, se faltar um documento, vai ser negado e ele vai ter que aguardar, então, a chamada perícia presencial. Uma dessas, por exemplo, dos documentos exigidos, é a comunicação de acidente de trabalho. Essa comunicação de acidente de trabalho, quem tem que fornecer é a empresa. Eu estou falando no caso aqui específico de quem, por exemplo, é vítima ou sofreu algum tipo de acidente de trabalho, está afastado e precisa dessa perícia. Qual é o problema aqui, Luciano? Geralmente, as empresas não costumam juntar nos seus autos para o trabalhador essa CAT, esse documento, que é a causa de acidente de trabalho. Ele só simplesmente libera, mas não diz exatamente a causa. E tem que ter. Se não tiver, o INSS não libera. Então, isso já fica como um alerta para quem está hoje aqui com perícias médicas. Vamos dizer o seguinte, acima de 45 dias não saiu, já tem direito. Agora, veja logo toda a documentação que é exigida, porque se não tiver, não passa. Quem já está na fila do INSS, Beto Almeida, para buscar o auxílio-doença, certamente já tem como preparativos essa documentação, entre tantos itens exigidos pelo INSS. É importante você, ouvinte, internauta, ficar bem atento, porque essa observação do Beto Almeida ela é importante, prudente e necessária para você ter todos os documentos necessários que são exigidos para a apresentação junto ao INSS e garantir esse auxílio-doença. Dizer também, Beto Almeida, que nesse final de semana tivemos na Grande Fortaleza o primeiro mutirão do INSS para atendimento às perícias médicas. Muita gente que estava esperando entrou na fila e foi atendida nesse final de semana na agência Fortaleza. Esse é outro aspecto positivo, Luciano, que a gente chegou a falar sobre isso na semana passada, mostrando a expectativa que existia para a realização dessas perícias do INSS em caráter extraordinário no fim de semana aqui na capital, claro que pegando inclusive contribuintes do INSS, não apenas da capital, mas também do interior, e foram no total 519 atendimentos extras dentro do que o INSS chama de Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. Ou seja, ultrapassou na realidade a expectativa. No sábado, Luciano, chegaram a 271 perícias médicas e no domingo 248 beneficiários da Previdência Social também realizaram essas perícias e vão dar continuidade, vão ter agilizado aí a liberação, então, da sua verba, do seu dinheiro. E um detalhe, depois disso, eles ainda tiveram aquele atendimento que normalmente é feito pelo 135, para acertar dados cadastrais pós-perícia, que é muito comum, que são realizados normalmente pelo daquele canal de atendimento 135. Então, quem já teve presencialmente, já evitou e pulou mais essa etapa, porque muitos dados cadastrais estão desatualizados e aí a pessoa tem que ligar para 135 para atualizar, para mostrar se você não mudou de endereço, se o seu telefone de contato não alterou, se o seu e-mail permanece o mesmo, enfim, essas informações que são importantes para que o INSS tenha um canal de diálogo com os seus segurados. A nossa produção manteve contato agora pela manhã com o superintendente, com o gerente executivo do INSS, Agência Fortaleza, Francismar Lucena, para nos trazer um balanço sobre a realização dessas perícias. O jornalista Beto Almeida já antecipou o número aqui de pessoas atendidas. Somente no sábado foram pelo menos 270 atendimentos. A previsão estimativa inicial, que no domingo seriam 292,
o INSS não alcançou esse número de 292 no domingo, mas ao longo do final de semana foi superada a expectativa diante da mobilização que o próprio INSS fez para convencer essas trabalhadoras a comparecerem à agência do INSS, mostrando aí, Beto Almeida, que os segurados, as seguradas estão bem atentas a essa realização da perícia, e quem foi convocada, acabou garantindo presença para não perder a oportunidade de manter o benefício ou receber o auxílio-doença pela primeira vez. O INSS fez uma verdadeira busca ativa, né? Não teve uma busca ativa no sentido muito clássico, porque, claro, ele tem ali na ponta do computador dele e sabe exatamente quem são os segurados que hoje estão mais tempo na fila, aqueles que hoje enfrentam com mais dificuldade a necessidade dessa perícia médica, inclusive, Luzenor, daqueles que moram no interior do estado. Então foi dada a oportunidade, veio gente de Alto Santo, veio gente de vários municípios distantes para realizar essas perícias médicas aqui na capital, porque foram médicos peritos, não apenas aqui de Fortaleza, como vieram também de outras cidades, de outros estados, para ajudar nesse mutirão, um verdadeiro mutirão realizado pelo INSS. Isso mostra, Luzenor, o quanto que há uma demanda e o quanto a carência de servidores da Previdência Social colocam o segurado nesta situação. Então, essa situação, esse trabalho realizado extra pelo INSS, ele deveria ter mais continuidade. O governo federal, o Ministério do Trabalho, deviam estar mais atentos e mais sensíveis enquanto não houver concurso, enquanto não houver a reposição de quadros da Previdência, manter sempre esses mutirões para facilitar a vida do segurado. É isso que todos aguardam, é isso que todos querem. Mais do que isso, é o que todo mundo merece. Vamos continuar acompanhando essa agenda do INSS, porque interessa a milhões de brasileiros, interessa a milhares de cearenses. Afinal, somente no Ceará são pelo menos 90 mil pessoas que estão na fila, aguardando resposta aos pedidos do INSS. E aqui no Jornal Alerta Geral, a gente tem uma linha direta pelo WhatsApp 085-99273-4353. Você pode mandar dúvida e pedir esclarecimento, porque aos sábados temos o professor e advogado Paulo Bacelar falando sobre os caminhos da aposentadoria e todas as informações na área da Previdência Social. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. Vamos conversar, dizendo sobre a decisão do PL, que decidiu punir mais 2 deputados cearenses que votaram a favor do governo Lula na Câmara Federal. Tem também informações dos bastidores políticos sobre a saga do ex-vice-governador Domingos Filho para aderir ao governo do estado. A gente conta detalhes daqui a pouco dentro do bate-papo político. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.